Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa aula número 2 da playlist sobre corrente elétrica. Nós temos um vídeo aí anterior a esse, é bom que vocês assistam antes de vir para cá. Hoje nós vamos trabalhar a primeira lei de Ohm, tá? E só lembrando que na aula passada a corrente elétrica ela é calculada, o I é a intensidade da corrente, é dividido o Q pelo ΔT. O Q é a quantidade de carga e a unidade para Q é o Coulomb. O ΔT é o intervalo de tempo e a unidade é em segundo. E lembrando que o I, que é a intensidade da corrente, ela é dada em A e A é de amperes. Então, na primeira lei de Ohm, nós temos o quê? Em um circuito ou em um condutor ohmico mantido a temperatura constante, nós vamos ver muito esse termo constante, a intensidade da corrente elétrica, ou seja, o Izinho, ele é proporcional à diferença de potencial. Observe que esse termo DDP vem de diferença de potencial. E na física é considerado como a letra U. Então, existe uma relação aqui do U com a corrente elétrica. Lembrando que o U é a diferença de potencial, ou seja, o DDP, e o I é a intensidade da corrente. Então, a relação entre os dois é igual a R, que é a resistência elétrica ou resistência. O U também é chamado de tensão elétrica, e a unidade é V, esse V vem de volts, ou então voltagem. O R nós chamamos tanto de resistor como resistência elétrica, e a unidade é o ohm, e a simbologia que eles utilizam é o símbolo ômega, né, mais próximo ali de ohm. E o I, nós já sabemos, é a intensidade da corrente elétrica, que é dado em A, e A é de amperes. Os símbolos mais utilizados para resistor, né, existem muitos, mas os mais utilizados são esses dois aqui, né? Então, quando você encontrar esse símbolo, saiba que onde nós temos essa interferência aqui nesse circuito, essa resistência é o símbolo do resistor, ou simplesmente esse retângulo. A maioria dos cálculos que a gente vai trabalhar, a gente vai pegar essa fórmula tal como está aqui, só que a gente vai fazer uma mudançazinha. Colocando um aqui e multiplicando os extremos, então nós vamos ter U vezes 1 é U, que é igual a R vezes o I. Então, a gente utiliza mais essa fórmula aqui. Graficamente, como a gente pode identificar se um gráfico ele obedece à lei de Ohm? É só observar essa reta e a gente vai ver que ela se trata de uma constante. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, o U, que é a diferença de potencial, e o I, que é a intensidade da corrente, você faz essa relação U dividido por I, você vai ter quem? O R. Então, a gente vai observar que em cada ponto desse é um R, existe uma resistência. Então, quem é U dividido pelo I? U é 5, o I é 0,1. Nós vamos ter o que aqui? Um valor de 50. Se você pegar nesse ponto, onde o U é 10 e o I é 0,2, aqui também a gente vai ter 10 dividido por 0,2, 50. 50 ohms. Você pega aquele símbolozinho lá, que é o ômega. Se eu pegasse esse valor aqui, 15 dividido por 0,3, também seria 50. Então, você está observando que para cada valor que você pegar nesse gráfico do U dividido pelo I, sempre vai dar uma resistência constante. Então, o gráfico, ele obedece à lei de Ohm, já que a gente tem o quê? Uma constante. Esse R é uma constante. O R, quem é? A resistência, né? Mas vocês podem também observar que a gente vai trabalhar questões onde o gráfico ele não obedece uma reta. A gente observa aqui uma curvatura. Então, nessa curvatura, à medida que a gente for calculando, a gente vai encontrar valores que ele vai oscilar, não vai ser uma constante.
Nesse caso, é um gráfico que ele não obedece à lei de Ohm. Eu coloquei para comparar com o gráfico anterior, porém, dá para a gente fazer sim o cálculo e encontrar a resistência. E o que seria essa resistência? Estou repetindo muito resistência, resistor, o que na verdade é. Aí tá aqui o conceito, né? É o elemento do circuito elétrico que oferece dificuldade da passagem da corrente elétrica. Então nós temos o I, nós temos aqui um circuito e essa corrente ela é unidirecional e ela está andando nesse sentido. Só que vai ter um ponto onde ela vai ter dificuldade para passar. Então essa dificuldade a gente chama de R, e o R vem de resistência. Quando essa corrente elétrica ela se choca com o resistor, isso gera um aquecimento, que na eletricidade esse aquecimento é chamado de efeito Joule, ok? Então o efeito Joule é devido a um aquecimento da corrente elétrica em contato com o resistor. Esse U aqui representa o que? A tensão que é aplicada no circuito. Onde nós podemos encontrar exemplos de resistores. Aqui nós temos alguns exemplos onde a corrente elétrica, ao se chocar com esse resistor, gera um aquecimento. Um exemplo é o que acontece na chapinha de cabelo ou no secador. Aqui, quando acontece, por exemplo, com o chuveiro elétrico, na cafeteira, no ferro de passar. Então, a corrente elétrica, ela gera esse aquecimento, né, que é o efeito Joule. Outros exemplos de resistores menores é o que tem nas placas mães, né, placa mãe de celular, na placa mãe da televisão ou do computador, onde esse resistor ele é utilizado para controlar a intensidade da corrente elétrica. Com relação aos múltiplos, assim como na intensidade, como no metro existe lá decímetro, centímetro, milímetro, existem os múltiplos para ohm, onde os principais são esses que estão em negrito, né? O quilo-ohm e o mega-ohm. 1 quilo-ohm, o símbolo é o K e o ômega, e o mega-ohm, o símbolo é o M e o ômega. 1 quilo-ohm é igual a 10 elevado a 3 ohm. Temos aqui, tá? 1 mega-ohm, né? Você pega o ohm no símbolo é esse, né? O ômega é 10 elevado a 6. Como isso é trabalhado nas questões? Nós temos aqui 3 exemplos. No exemplo 1, um resistor tem resistência igual a 50 ohms. Então, aqui ele já deu o valor de R. R é 50 ohms. Eu repeti aqui para você entender o que a pergunta quer. Está sobre uma DDP, uma diferença de potencial. Quem é a DDP? É o U, também chamado de tensão elétrica, né? 60 volts. Então, o U está aqui embaixo, 60 volts. Calcule, então, a intensidade da corrente elétrica que atravessa. A fórmula é U é igual a R vezes o I. U é igual ao RI, né? Para ficar mais fácil de decorar. U ele já deu e é realmente dado em volts, então não há necessidade de você fazer nenhuma conversão. Então é só colocar aqui 60. O R ele também já deu, que é dado em ômega, tá certo? Não precisa fazer nenhuma conversão e você vai encontrar o I, né? Calcule a intensidade da corrente elétrica. Esse 50 está multiplicando, agora ele vem dividindo. Então, 60 dividido por 50, corta 0 com 0. 6 dividido por 5, 1,2. Qual é a unidade para I? A, né? Amperes. Só isso, muito fácil. Então, nós temos a resposta do exemplo 1. No exemplo 2, aplica-se uma tensão nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade da corrente elétrica que atravessa. Aí embaixo ele pergunta, determine sua resistência elétrica. Quem é a resistência? É o R, né? Em cada encontro desse aqui, nós chamamos de R. Por quê? Porque R é a diferença entre U pelo I.
Você pode pegar qualquer valor, você pode pegar o valor 4, você pode pegar quando a tensão é 8, ou então quando ela for 12. Porque sempre vai ser uma constante, né? Se eu vou pegar aqui, por exemplo, do menor valor. Então eu vou trabalhar com aquela fórmula, né? Que é o R vezes o I. O U é quanto? Quanto que você encontrou? Ó, nós temos aqui nesse gráfico que o U vale 4. O R é o que eu quero. E o I, nós temos aqui, que é dado em ampere, é 0,2. Aqui ele está multiplicando, então ele vai passar a dividir. Então, 4 dividido por 0,2 dá 20 ohms. Se você pegasse aqui o exemplo do 8 dividido por 0,4, também ia dar 20. Se você pegasse o 12 dividido por 0,6, também ia dar 20. Em todos eles aqui, existe uma constante e ela é de 20 ohms. Se eu perguntasse, esse gráfico obedece à lei de Ohms? Sim, porque o R é uma constante. O terceiro exemplo. De cara você observa o gráfico e vê que ele não obedece à lei de Ohm, porque não é uma reta, né? E sim uma curva meio torta, mas é uma curva, né? A figura abaixo nos dá o exemplo do gráfico da tensão. A tensão é U, aplicada em um condutor em função da intensidade, que é o I. Então, o U pelo I. Quem é o U pelo I? É o R, a resistência. É U dividido pelo I. Na letra A, calcule a resistência desse condutor quando a tensão é 20. Então, quando a tensão for 20, onde é que vai dar o I? O I vai dar bem aqui, ó. Onde é que está no gráfico? Vai dar em 4. Então, a gente vai dividir o 20 pelo 4. Colocando na fórmula o R vezes o I, quando o U for 20, eu quero encontrar o R e o I vai ser quanto? 4. Tá multiplicando aqui o 4, então agora ele passa a dividir. 20 dividido por 4 dá igual a 5 ohm. A letra B, calcule a resistência quando a tensão vale 60 volts. Ora, quando vale 60, no gráfico, o pontinho da interseção é aqui, dá em 6. Então, você pega 60 e divide por 6. Mas vamos colocar bonitinho aqui na fórmula, né? U é igual a RI. Quando o U for 60, quanto é que vale a intensidade? Vale 6. Tá multiplicando, agora passa a dividir. Então, 60 dividido por 6 é igual a 10. Então, você observa que os dois valores são diferentes. Logo, esse gráfico ele não obedece à lei de Ohm. Na letra C, é um resistor ôhmico? Aí você coloca não. E a justificativa? Primeiro, porque não se trata de uma reta, não é? O gráfico, nós temos aqui uma curvatura. E na segunda justificativa, porque os R's, eles não apresentam o mesmo valor. Pronto, eu só transcrevi aqui a justificativa, que é aquela mesma coisa que eu havia comentado. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e entendido, né, que é o principal. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.